Estamos na semana final e decisiva das eleições. E esse vídeo aqui vai falar sobre um dos candidatos. Um candidato que sempre vem pessoas pedindo para eu dar minha opinião sobre ele, queriam ouvir um pouco o que eu penso da candidatura dele. Outro dia até eu fui acusado de estar silenciando propositalmente sobre esse candidato, porque eu sou parte ali de um grande complô midiático para silenciar e impedir essa verdadeira candidatura que traria o desenvolvimento para o Brasil. Estou falando, é claro, do Ciro Gomes. E esse meu vídeo vou dar minha opinião sobre ele enquanto candidato. Mas aproveite, antes de eu começar, se inscreve aqui no meu canal, clica no sininho para receber as notificações, compartilha esse vídeo aqui e curta ele para a gente levar a discussão sempre mais longe. Deixa eu começar falando do que eu acho os pontos positivos do Ciro, para depois falar um pouco das propostas dele em algumas áreas e finalizar com o que eu vejo como rumo que a campanha dele tomou. Tá? Primeiro ponto positivo. O Ciro, ele é objetivo, ele mostra com transparência as propostas dele para o Brasil. Ele escreveu um livro a respeito disso, ele dá entrevistas a todo momento falando sobre esses pontos, pessoas da equipe dele falam bastante também, ou seja, ele é alguém que está se comprometendo com uma certa visão e com fazer certas coisas. Eu acho isso muito positivo, porque permite a gente discutir em cima delas, né? Muito melhor do que uma coisa meio bem dúbia em que você não sabe muito bem o que vai ser feito, né? É preciso indicar uma direção, porque as pessoas vão discutir em cima disso. É verdade, não é só proposta que importa numa eleição. Tem a personalidade, tem o caráter, tem a trajetória, tem a equipe, tem as pessoas que estão junto, enfim, tem um monte de outros fatores, mas as propostas certamente é uma coisa muito relevante para a gente discutir, e o Ciro traz essas propostas. Segundo ponto, eu acho que o Ciro é alguém que entendeu que hoje em dia é preciso falar com o eleitor. É preciso ter essa comunicação direta. Não é mais só nos conchavos das lideranças políticas, só na propaganda oficial. Não, tem que falar, faz live. Ele até fez live jogando o jogo, enfim. Não sei se é tão eficaz, mas ele vai aos eleitores, ele busca falar com as pessoas. Isso eu acho muito positivo. Eu acho que é por isso que ele tem um grupo de seguidores fiel e relevante. Claro, aqueles 7% dele, entre 5% ou 7%, não é o bastante para ganhar uma eleição. Mas, pô, ter isso já é um ativo para ele. É gente que está disposta a ficar discutindo pelo Ciro nas redes sociais. Você não fala o nome dele sem ver o pessoal que segue ele. Claro, às vezes são agressivos, tem todo o problema lá, mas ter isso é bom e é sinal de que ele está fazendo ou fez algo certo. Que ele foi se comunicar com o eleitor. Talvez o papo dele e a retórica dele seja um pouco intelectualizada demais, dificulta ele a chegar num grande público. Mas, pô, 7% é muito mais do que a maioria dos políticos jamais vai conseguir, assim como seguidores fiéis, né? E ele consegue consistentemente esses números, né? Mas agora, esses acho que são dois méritos iniciais. Eu vou falar de mais alguns, conforme eu falar das propostas, mas eu queria entrar na discussão do que eu acho que é o que mais tem movimentado ele e muitos dos seguidores, que é a parte da visão econômica dele. Eu não discordo de tudo na visão econômica dele, eu acho que tem coisas ali que são relevantes, eu acho que certas mudanças, por exemplo, o objetivo de que os nossos impostos pesem mais sobre os ricos, isso eu acho positivo, acho que o Brasil tem que ter isso. Mas nem tudo ali eu concordo, e tem coisas que minha visão assim diverge radicalmente da visão que o Ciro apresenta. O Ciro quer uma política, primeiro, de aumento expressivo do gasto do Estado em diversas áreas. Todas as áreas sociais, vai ter renda básica para todo mundo que precisa de R$1.000, vai ter investimentos em setores estratégicos, investimentos para desenvolver a indústria de vários setores, enfim. Serviços públicos, de maneira geral, também, o Estado vai gastar muito mais. Como que ele propõe pagar essa conta? Uma resposta que ele dá é aumentando impostos. E seria mesmo necessário aumentar impostos, tá? Agora a gente tem dois problemas aí. Um deles é o quanto ele conseguiria arrecadar com esses impostos. Tem um economista muito sério que fez uma resenha assim detalhada, são dezenas de páginas de resenha do livro do Ciro, analisando as propostas dele. É o Samuel Pessoa. Ele pegou todas as propostas do Ciro de aumento dos impostos. É imposto sobre grandes fortunas, é aumento do imposto de renda, tem a unificação de alguns tributos, tá? E ele chegou ao cálculo seguinte:
o aumento da carga tributária que vai ter para o governo brasileiro, para o Estado brasileiro, é de 2 a 3% do PIB a mais de impostos que o governo vai arrecadar. As propostas de aumento de gasto do Ciro não estão descritas em tanto detalhe quanto seria, mas tudo indica que seria muito mais do que isso. Só aquela ideia que muita gente levanta de levar a educação para 10% do PIB, só isso já que hoje em dia está em 6%, ou seja, só isso já estouraria esse aumento de impostos que o Ciro propõe. Além disso, alguns desses impostos do Ciro são ruins. E o imposto sobre grandes fortunas, esse imposto sobre patrimônio, é um imposto ruim. Não é à toa que a maioria dos países do mundo abandonou ele. Ele não tem um poder de captar recursos muito alto para o Estado e ele provoca facilmente a fuga, a mobilidade desse capital vai para outros lugares. Porque é um imposto sobre o patrimônio. Outro dia eu concordo, mais imposto sobre herança, por exemplo, não tenho a menor dúvida que grandes heranças no Brasil deveriam ser mais taxadas. Mas essa taxação a mais não dá conta do aumento generalizado dos gastos que ele propõe. É uma realidade dura da economia brasileira. O Estado brasileiro vive muito além das suas contas por muito tempo. É preciso gastar mais em algumas áreas, mas para isso vai ter que fazer aquilo que o Ciro negligencia, vai ter que gastar menos em outras áreas também. Não dá para gastar mais em tudo. E outra, há limites para o quanto o Brasil pode arrecadar mais de impostos. O Brasil já está acima dos 30% da carga tributária total. Subir mais 2 e 3, quer dizer, já está perto dos 34%. Subir mais 2 e 3, chega nos 30 e tantos por cento. Isso é nível de país desenvolvido. Os países desenvolvidos, quando tinham uma renda similar, uma renda per capita similar à brasileira, não cobravam 40% de imposto. Cobravam 30%, 20%. Tem país que mesmo se desenvolvendo continuou cobrando menos que o Brasil. Eu não tenho nada contra uma nação rica escolher cobrar mais imposto, distribuir mais, ser mais igualitário. Isso é possível. Mas essas nações não chegaram à riqueza delas assim. Claro, o crescimento ele pode levar a mais desigualdade, você tem que tratar isso, mas tem que crescer. O Brasil precisa crescer. O plano do Ciro para o crescimento é política industrial, ou seja, também botando mais dinheiro ali para uma política do Estado. Essa política já deu errada mas tantas vezes no Brasil. Indústria naval brasileira, acho que foram 4 tentativas já, desde Getúlio, ditadura, enfim, várias tentativas, não deu certo. Programas da Dilma, de escolha de campeões nacionais, não deu certo. O Estado é ruim para escolher esses setores que vão bombar na economia e que vão promover o nosso desenvolvimento. O que o Ciro acha que vai ser de diferente dessa vez? Ele não olha para o que... Aí sim eu considero o principal. Melhorar o ambiente de negócios do Brasil. Esse ambiente, um lado, é a coisa da conta pública, das contas públicas. Sim, precisam ser saneadas. Inclui nisso também simplificação dos nossos impostos. Isso poderia diminuir muito o custo de se gerar valor no Brasil. Abertura econômica, que aumentaria também a nossa eficiência, abertura econômica no resto do mundo. O Ciro tem uma visão mais protecionista, ele acha que a gente tem que estimular a produção toda aqui. Não. O Brasil perdeu o barco das cadeias globais de valores e por isso cresceu menos. Agora está mais difícil conseguir acordos comerciais, mas ainda tem que ser o objetivo. Tá? O erro do Bolsonaro é que fez muito pouco nisso, né? Quase nada até agora. Deveria ter feito mais, dizia que faria mais. O Ciro quer ir na direção contrária. Outro ponto, o Ciro tem um problema com a ideia de dívida. Seja dívida pública, que ele levanta, aí sim, aí é charlatanismo. Aquela coisa da auditoria da dívida pública brasileira. Né? Isso é procurar pretexto para dar calote na dívida, só isso. Seria um desastre para o Brasil se isso acontecesse. A perda de recursos que o Brasil ia ter, a fuga de capitais é um negócio, não seria brincadeira. Tá? Outro ponto, as dívidas, daí não do setor público, mas das pessoas. Ele quer dar anistia geral de dívidas, ele quer pôr limites nas taxas de juros. Isso é um incentivo para que as pessoas poupem ainda menos e se endividem ainda mais. Esse não é o caminho para a gente ter uma economia que funcione melhor. Porque, em última análise, o Ciro acha que os problemas da economia brasileira é por causa de uma classe, assim como a mídia conspira contra os poderosos da mídia, né? É uma classe de banqueiros e tudo que conspira contra a economia brasileira. Não é verdade. A economia brasileira tem problemas estruturais. Se não fosse isso, era fácil resolver.
Se fosse só 10 famílias de banqueiro, era fácil resolver. A classe dos rentistas. Não que às vezes os mais ricos não possam opor problemas, claro que podem. Se a gente quiser cobrar imposto dos mais ricos, vai enfrentar a oposição sim. Mas não pense que fazendo isso estão magicamente resolvidos os nossos problemas. O que a gente gostaria de gastar é muito além do que a gente pode sonhar em arrecadar. E a gente já arrecada muito mais do que os outros países em desenvolvimento, como são os nossos países com a renda per capita comparável à nossa. A gente está arrecadando como um país rico, em proporção do PIB, com um país em desenvolvimento. Dificulta o nosso crescimento. Por isso eu tenho profundas discordâncias com a visão econômica do Ciro. Mas enfim, essa é uma área. Eu acho que tem uma área que o Ciro tem um grande mérito. A educação. Mérito, inclusive, de quando ele era governador. Se tem algo que o Ceará soube fazer, é educação básica que funcione, que melhora a vida e melhora o aprendizado das crianças e jovens. Isso eu tenho certeza. Se esse fosse o foco dele, muito mais do que os grandes planos desenvolvimentistas, né? Esse desenvolvimentismo tem uma longa história no Brasil. Detesta juros, acha que pode gastar o quanto precisar, enfim. E não deu, já foi tentado muitas vezes e nunca deu certo. Ao contrário disso, a educação é um caso de sucesso do Ceará. Esse lado eu acharia muito positivo. E acho muito positivo da proposta dele. E noto como é um tema que entre eleição sai eleição é muito negligenciado no Brasil. Ele poderia, na minha visão, na minha opinião, tornar isso o centro, muito mais o centro da proposta dele, né? Bom, mas sobre propostas, acho que eu comentei um pouco da parte que eu acho que ele é mais diferenciado do resto. Todo o resto, ele tem um monte de outras coisas, a digitalização dos serviços, melhora da saúde, tudo, mas busca da proteção do meio ambiente, mas aí acho que qualquer candidato minimamente normal tá mais ou menos falando essas coisas aí. Quero saber como, né? Como é que vai viabilizar, como é que vai botar a ordem na casa para fazer isso, né? Mas eu queria falar um pouco também da trajetória que o Ciro tem tido e da postura dele como candidato, né? Porque é engraçado, eu falei outro dia num vídeo lá no meu Instagram, inclusive me sigam lá, Joel Pinheiro 85, mas falei que o Ciro, hoje em dia, ele tem só atacado os candidatos e tudo, e tá se perdendo. E muitos vieram me questionar, não, Joel, o Ciro tem um monte de propostas. É verdade, né? Ele tem um monte de propostas, eu falei um pouco aqui. Mas não é curioso que hoje em dia a gente não vê mais ele tanto discutindo o que mais bomba, o que mais aparece do Ciro, não é ele discutindo propostas, é ele dando uma porrada, uma lacrada. Antes mais no Bolsonaro, agora bem mais no Lula, né? Batendo em um, batendo em outro. O Ciro é quase um mito, como o Bolsonaro, né? Deu aquela resposta matadora. Os seguidores dele vibram. O cara é o mais preparado, o Ciro é demais, o Ciro é muito melhor. É o foco todo na pessoa dele, né? E como o grande bambambam, capaz de resolver tudo, que tem uma resposta para tudo, né? O cara é imbatível nos debates. Tudo bem que depois você vai olhar os debates, o cara erra um monte de número, fala um monte de coisa que não existe, mas enfim, é bom, a retórica dele é boa, como eu já falei. E isso tá puxando toda a atenção na campanha dele, especialmente da maneira negativa, da maneira dos ataques, da agressividade dele. O Ciro é similar ao Bolsonaro em vários pontos. Um deles é esse: se um jornalista confronta ele fica bravo, fica bravinho e reage, e entra numa discussão ali com o jornalista. Ou ainda mais quando vem alguém de outra posição política, às vezes numa coisa meio infantil de provocar, ele xinga, manda tomar não sei o quê. Essa postura chama muito mais atenção, né? E não por um motivo bom. A postura de um líder importa. A gente quer um Bolsonaro à esquerda? Essa é a pergunta. Um Bolsonaro com uma visão, em vez da visão econômica liberal, com a visão econômica desenvolvimentista, é isso que a gente está procurando? Alguém que se espelha principalmente num Getúlio Vargas, embora, vamos deixar claro, a comunicação política dela, Getúlio Vargas, nem de longe era esse vale tudo que a gente tem hoje em dia. A gente quer isso, o líder meio populista, de esquerda desenvolvimentista? É isso que o Ciro tem se tornado e tem se notabilizado pelos ataques cada vez mais amargos, cada vez mais rancorosos ao PT. Não que o PT não mereça críticas, várias e inúmeras críticas, mas o Ciro está se perdendo nisso. Ele sempre foi um nome, e esses eleitores dele são pessoas de esquerda, gente. A imensa maioria. Agora tem um grupinho ali, eu já vou falar disso, mas a imensa maioria é sempre de esquerda. Está perdendo essas pessoas. Porque tá uma... Outro dia fala o problema, os progressistas cheiradores de cocaína.
Um cara sério que se propõe a analisar os problemas do país. Será que isso condiz com a postura dele? Me lembra alguém que eu estava hoje na Jovem Pan falando que as pessoas que estavam, não sei em que encontro ali político, eram maconhistas. É um bolsonarismo de esquerda, um cirismo, que teria todos os males do bolsonarismo na questão do ataque à imprensa, dos ataques, quem sabe, a outras instituições, ao judiciário, né, dizendo que ia receber juiz à bala lá no passado. É isso que as pessoas procuram? É isso que o eleitor mais progressista, que via no Ciro uma alternativa mais ética, mais limpa, talvez até mais preparada ao PT, será que é isso que ele buscava? Parece que não. Eu acho que ele está se perdendo e está perdendo esses eleitores. Quem que ele está conquistando? Quem que une a rejeição total a tudo que cheire a progressismo, o gosto pelo líder autoritário e meio populista e que banha e parte para a briga, e a visão econômica desenvolvimentista nacionalista? É o pessoal da dita nova resistência, né? É os herdeiros, é a repaginação do fascismo no Brasil. Será que o Ciro desistiu de 2022 e já está mirando em 2026 como alternativa à direita, o substituto do Bolsonaro? Talvez. Eu não sei se vai dar certo isso. Eu sei que para 2022 está sendo triste acompanhar. Outro dia fez um vídeo, né, batendo no Gregório do Vivier, no videozinho dele, junto do Adrilles, meu colega, ex-colega ali. É isso que sobrou do Ciro. Ataques rancorosos à esquerda e sem perceber o momento que a gente vive também. Sem ter a grandeza, a serenidade de alguém como a Simone Tebet, que está um pouquinho atrás dele, é verdade, mas que igualmente como ele não tem grandes esperanças de ganhar, só que daí você não tem esperança. O que você faz? Você se desespera e parte para o tudo ou nada sem nenhuma dignidade? É isso que o Ciro tem feito. Ou você mantém a sua integridade, aquilo que inspira os outros ao seu redor, e continua batendo nas suas mensagens, sem criticando quem deve ser criticado, mas focando no positivo, na visão de esperança que você oferece para o futuro do Brasil. Nesse momento eu não tenho visto o Ciro fazer isso. Não vai me espantar se ele perder voto nessa reta final. Um pouco por causa do voto útil e um pouco porque ele está alienando o próprio eleitor de esquerda, que era o eleitor do Ciro, que está cada vez mais se perguntando, será que eu caí com um Bolsonaro desenvolvimentista aqui? Acho que não era isso que eles queriam. Agora, com tudo isso, né, é bom responder. Eu votaria no Ciro se fosse Ciro, Lula e Bolsonaro. Eu poderia votar no Ciro contra Lula e Bolsonaro? Sinceramente, eu poderia. Como eu disse, eu discordo radicalmente da visão econômica, ela tem riscos sérios para o Brasil. Há risco sério também na postura populista dele, que pode levar ao ataque às instituições, mas o Ciro tem a seu favor. Aquilo que eu disse no início, tem a coisa da educação e tem o histórico dele. Primeiro foi ministro, isso faz tempo já, né? Mas depois governador. Ele se mostrou muito mais sensato e razoável com a mão na massa do que nos discursos com tendência populista e agressiva dele. Como uma alternativa a uma dicotomia, uma polarização que está destruindo o Brasil, com problemas seríssimos de corrupção de ambos os lados, é importante dizer, eu poderia sim dar uma chance para o Ciro. Mas não estamos nessa situação. O Ciro está longe de ser uma alternativa viável neste momento. Não vai somar os pontos para ir no segundo turno. Exceto se em 5 dias acontecer algum milagre, mas não vai. Portanto, não vejo por que alguém como eu, que pensa como eu, se sentiria tentado a votar no Ciro. Ah, mas ele é o mais bem colocado. Mas está longe, né, gente? Vota em quem você acha melhor mesmo.